Oi, turma, tudo bem? É, Prosseguindo na nossa aula, tá? Do caderno Aprender Sempre, volume 3, segunda série do ensino médio, tá? Matemática. Nós paramos, tá na página 63, ok? E agora nós vamos iniciar a aula 3 e 4 da página 63, tá? Matemática, né? O que é que acontece? Nesse primeiro momento, ele fala de um olhar histórico, tá? Um conceito aí da função, tá? Ele só relata um conceito histórico. O que é que acontece? Depois de ler toda essa historinha, o que ele quer falar para nós é sobre o tempo que foi criado o domínio, tá? Ó, contradomínio e o conjunto da imagem, ó. Conjunto do contradomínio, conjunto do domínio e conjunto da imagem. E aqui ele dá uma função, tá vendo? Ó? Que é representada por uma função de reais para reais, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, depois de ler todo o texto, ele fala, ó, nesse caso, que os conjuntos representam o domínio e o contradomínio desta função, ele quer dizer aqui que tanto o domínio e o contradomínio pertence aos números reais, tá? Vou colocar aqui, ó. Pertence aos números reais, tal que o domínio da função, ó. O domínio da função pertence aos reais e o contra, ó, CD, pessoal, CD, contradomínio também de f, que é a função, pertence aos reais, tá bom? A resposta é essa daqui. Quer dizer que o domínio e o contradomínio pertence ao conjunto dos reais, tá? Ó, que é justamente esse cara, ó. Conjunto dos reais. Aí é que ele pergunta qual é a imagem, né? O conjunto imagem da função. Qual é o conjunto imagem? Então, o conjunto imagem dessa função é o conjunto dos números reais, tá? Ó. Conjunto imagem, ó. Conjunto imagem de f é o conjunto dos reais, tá? De novo, ok? Não negativos, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Não negativos. Vou escrever, ó. Não negativos. Não negativos, tá? Já que cada valor de x associa ao seu quadrado. Ó, já que o valor de x associa ao seu quadrado, então vai dar positivo, tá? Porque toda vez que o expoente for par, o número que tiver aqui na variável x, ele se torna positivo. Mesmo sendo a base aqui, ó, que vai trocar, variar, sendo negativo, ele se torna positivo, ok? O exercício C, ele vai explicar melhor isso daqui, ó, não negativos, tá bom? Coloquei aqui, ó, no índice inferior ao sinal de menos, ó, não negativo, tá bom? Então, o conjunto da imagem da função pertencente aos reais não negativos. E aqui ele pede o quê? Ele pede aqui, ó, para a gente calcular esse cara aqui, ó, no C, ó, a expressão de f de x, que é x elevado ao quadrado, ó, que é denominada a lei, né, de associação ou a lei de formação de uma função quadrática. Por que associada? Porque tem o expoente 2, tá? Ó. Aqui, ó. Tendo o expoente 2 aqui, é quadrática. Então, eu vou resolver essa função aqui para vocês verem, ó. Determine o valor da imagem. A imagem é o resultado, tá bom? Determine o valor da imagem de cada valor do domínio de cada CG. Então, a nossa função é essa, ó. F de x igual x elevado ao quadrado. É isso daqui, ó. Que é a mesma que está aqui, ó, pessoal. Ó. Tá bom? Então, onde tem o x aqui, eu vou colocar essas variáveis aqui. Tá vendo aqui os números aqui, ó? Vou trocar aqui onde tem o x, que é a variável. Então, vai ser... Vou colocar aqui, ó, f, abre parênteses, menos 2, fechou, igual
Tá vendo onde tem o x? Onde tem o x eu vou trocar por menos 2 elevado a 2. Ó, menos 2 elevado a 2 é 4. Porque o expoente é par positivo, então aqui dá positivo. Regra de sinal, ó. Menos vezes menos é igual a mais, tá? Ó, deu mais aqui, ó. Tá bom? E aqui novamente, ó, f de 0 é igual a 0 elevado a 2, tá? Ó. O que que acontece, ó? 0 elevado a 2 é igual a 0, tá bom? Que a base é 0. E aqui no 3, ó, f de 3, ó. Percebe que onde tem o x aqui, eu estou trocando pela letrinha aqui, ó, sequencial, tá? Então, abre o parênteses, 3 elevado a 2, ó. 3 elevado a 2, 9, ok? Então, aí fica aí, ó, o nosso resultado, tá? Tem o nosso resultado aí bem certinho. Agora eu vou fazer a aplicação 2. Tá? Aplicação 2, eu vou mudar para a nossa folha 6. Aqui nós fizemos o exercício 1, tá? Ó. É o exercício 1, tá? O A e o 2. E aqui eu vou fazer a aplicação 2, tá? Ó. Aplicação 2. Aplicando em situações de reais, tá? Ó. Diversas são as possibilidades de aplicação do conceito de função em situações reais, por meio de relato entre grandezas. Uma função pode ser representada em índices e variações no mais diversificados contextos. Por exemplo, o valor que pagamos pela conta mensal de energia depende do nosso consumo, tá? O que a gente consome, se consumir muito, paga muito. Se consumir pouco, paga pouco. A quantidade de calorias consumida por alguém depende da quantidade de alimentos que ela ingere, tá? Tudo depende. Então, depende da variação, tá bom? Alguns fenômenos naturais dependem também de ser representados por meio de uma função. E por razão, a ciência, como a física, a química e a biologia, utilizam frequentemente funções matemáticas e suas propriedades na ocorrência de certos fenômenos. Vejamos as situações. Ó, biologia. Então, todas essas matérias utilizam gráfico e função para fazer seus cálculos, para poder analisar, né? Fazer uma análise estatística, tá? Então, aqui tem, ó, Enem 99. O número de indivíduos de certa população é representado pelo gráfico abaixo. Então, tá aqui, ó. Ele começou aqui no 1, subiu até o 10. Quando chegou aqui no 10, ó. Chegou aqui no 10, a população começou aqui, ó. Quando chegou aqui era 1940 era 1. Chegou aqui no 10, ó, ele foi aumentando, ó. 1970 ele estava no alvo, ó, tá? Aí aqui na pergunta ele pergunta, ó, em 1975 a população tinha um tamanho aproximado igual a... Qual seria a nossa resposta, pessoal? A letra B, tá, ó. 1963, ó. Bem aqui assim, tá? Então a resposta aqui é a B, ó, tá? O gráfico mostra que tanto em 1965 quanto em 1963 a população era de aproximadamente 9.000 pessoas, tá bom? Ó? Então aqui a gente colocar esse sinal, aproximadamente 9.000 pessoas, tá? Por que 9.000? Porque cada um desse daqui é 1.000, tá? Ó. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Então ele oscilou daqui para cá, ó. Em 1900, aqui até aqui em 1975, ó. Era aproximadamente igual, tá? Ó. Entre 75 e 63. Agora eu vou fazer a 3, ó, questão 3. Enem 2008. A figura abaixo representa o boleto de cobrança de mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho, ó, junho de 2008. E a função é essa, m de x. M de x é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que x é o número de dias em atraso. Então, ele quer saber qual que é a função adequada, tá? Então, aqui, ó, o valor da mensalidade é 500, pessoal, ó. Tá?
Então aqui é 500, ok? O valor da mensalidade é 500. E aqui, ó, no caso do pagamento em atraso, cobrar multa de atrasou, tem mais R$ 10 de atraso. Então só aqui, ó, o valor é 500 da mensalidade e mais 10 se atrasar um dia. Então o valor já é 510. Aí depois, ó, mais 40 centavos por dia em atraso. Então, ó, mais 0,4 centavos, tá? E o X é o dias, tá? X é o dias, ok? Então, nesse contexto aí, a nossa resposta é qual? A letra C, ó. Tá vendo, ó? A letra C, ó. 510 mais 0,4 centavos. O X é o quê? Como 40 centavos por dia, se for 0 dia, aqui, ó, 1 é 40 centavos, 2 é 80. Vai multiplicando aqui, ó. 1 dia de atraso, 2 dias vezes 2, 3 dias vezes esse, 4 dias vezes esse, tá? É uma função, ok? Então é a letra C, ok? Agora eu vou fazer a aplicação. Vamos fazer, nós fizemos a 3, agora nós vamos fazer a 4, tá? Fazer a letra 4, ó. Uma função também pode ser representada por meio de um gráfico, para confirmar se sua representação gráfica de fato corresponde a uma função necessariamente garantir que cada valor indicado no eixo horizontal se associa a um único valor, correspondente no eixo vertical. Desta forma, observe os gráficos seguintes, atentamente e destaque apenas aquelas que representam funções, ok? Então ele está pedindo para destacar apenas aquela que representa a função. Observando aqui, pessoal, já fiz uma observância, tá vendo aqui, ó? Pelo que eu analisei, as alternativas A e B é gráficos de funções, tá? Ó. A e B, ó. A e B, tá? Já que o valor da coordenada da horizontal associa apenas ao valor da coordenada marcada no eixo vertical. Nas alternativas CDF, nessas alternativas não temos funções. Nesses casos, existem valores do eixo horizontal associado a mais de um valor, tá? Tendo valores associados a mais de um valor, só é a função quando a imagem só tem um valor correspondente, tá? Que ela faz assim, ó, corresponde assim no gráfico, tá? Então, essas daqui, ó, não é função, tá? Então, elas não são funções, tá? Então, é só a A e a B, ó, ok, ok, ó, tá? Agora nós vamos fazer a 5. Alternativa 5, ó. Vamos lá, é uma questão bem similar, tá? Bem similar. Vamos ler aqui, ó. Enem 2010. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que do 0 aos 10 anos, a variação dessa altura se dava de forma bem rápida, né, ó? Do que os 10 aos 17 anos. E a partir do 17, essa variação passava a ser cada vez menor. E eles nem percebiam. Para ilustrar essa situação, fez um gráfico. Eles fizeram um gráfico para estudar o crescimento do filho, tá? O gráfico que melhor representa a altura do filho nessas condições, qual é? Eles querem saber o gráfico que representa melhor a altura do filho, tá? Então, eis a questão aí, tá? Vamos lá, questão 5, tá? Vou colocar aqui, ó. Esses são os gráficos, ok? Qual o gráfico que representa melhor essa função, tá? Pelas informações apresentadas pelo enunciado, tá? A alternativa, ó, já observei todos aqui, ó. Ele tem do 0 aqui, tá, ó. Então, aqui é do 0 aos 14, ele fala do 0 aos 14, do 0 aos 10. Bom, o melhor que classifica aqui, pessoal, é a resposta A, tá? Essa daqui, ó. Essa aqui é a melhor que classifica ele, ó. Então, a resposta é essa daqui, ó. Porque você percebe que do 0
aos 14 ele teve um crescimento rápido, ó. Tá vendo o 1 aqui, ó? O 1 ele cresceu do 0 aqui a 1, veio, ó, quando chegou aqui ele veio rápido. Chegou no 17 ele parou, foi parando, ó. Então ficou imperceptível. Aqui, ó, teve um intervalo, não foi assim, porque ele sempre cresce, ó. Até os 17 eles perceberam o crescimento. Aqui ele parou nos 14 e ficou estável. Ser humano não acontece isso. Para de crescer e depois cresce de novo, sempre cresce. Aqui também, ó, cresceu, cresceu, parou, tá errado. E aqui ele cresceu até 1, parou, não dá. O melhor gráfico é esse daqui, tá, ó. É o A, ok? Então, pessoal, aqui é o final, tá, da nossa aula. Na próxima aula nós vamos fazer o exercício aula 5 e 6, tá bom? Tchau!